Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Como sempre, ao iniciar as nossas palestras, fazemos a leitura das psicografias do saudoso Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a leitura da lição 150 do Caminho, Verdade e Vida. Aguilhões, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto dos aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos o tesouro do seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como o da Terra, em que as criaturas não se apercebem dessa realidade gloriosa e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação, dos que se estacionam na sombra, promovem recurso para que verifiquem o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, só pede às criaturas que se dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Os aguilhões são as dificuldades, os problemas. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres citamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são os aguilhões, ou oportunidade, instituído pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que pedirá do nosso esforço. Graças a Deus, vamos preparar para a nossa prece. Diminuímos a intensidade da luz só para que possamos estar mais atentos, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus e com fé entregando esse motivo da nossa vinda na casa de Sebastião Marte. Jesus querido, estamos rogando as vossas bênçãos, não só para nós que viemos buscar, mas também para os nossos familiares, amigos, todos que se encontram com esses aguilhões, Senhor, imenso. Mas sabemos, Senhor, que são para a melhoria de cada um, porque, do contrário, não enxergaríamos as portas redentoras, não enxergaríamos a luz. E assim, mestre querido, agradecendo a presença dos benfeitores espirituais, Jesus e a Deus, sobretudo, é que rogamos a permissão para darmos início às nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Estará conosco fazendo o estudo da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão Carlos Magno. Que todos prestem bastante atenção para tirar o melhor proveito da lição. Sim, senhor. Prezados irmãos, mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de trazermos algumas despretensiosas palavras em torno das lições
de Jesus Cristo em favor de todos nós. Estamos em um mundo de provas e expiações. Ainda estamos em um orbe, em um planeta, cuja nossa humanidade ainda é de provas e expiações. E observamos por todo o planeta que o nosso planeta Terra passa por uma convulsão planetária, de maneira tal que a nossa humanidade carece de maior reflexão. A nossa humanidade carece de Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso. A humanidade terrestre certamente carece de Jesus Cristo no coração. Não basta dizer que crê. Não basta apenas dizer eu creio, mas há necessidade de auscultar os ensinamentos de Jesus Cristo em nossos corações. Certa feita, foi questionado a figura de Chico Xavier, qual era, naquele momento, o assunto da hora. Chico, qual a grande novidade do momento? E Chico Xavier pôde muito bem responder: a novidade ainda é o Evangelho, de tal forma que observamos assim que todos nós necessitamos de Evangelho, do Evangelho, em nossos corações. O Evangelho de Jesus é luz a iluminar toda a nossa humanidade, pois que Ele mesmo, em verdade, pôde nos esclarecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, pouco mais de 2000 anos já se passaram para a nossa humanidade. E a pergunta é: por que é que ainda padecemos no processo evolutivo dos planetas? Por que é que ainda insistimos na inferioridade de um plano de provas e expiações? É falta, certamente, de Jesus. É falta, verdadeiramente falando, do Evangelho. Porque necessitamos de obediência e de resignação. Falta para todos nós obediência e resignação. Nós falamos, dentro do campo da doutrina espírita, sempre no tríplice aspecto da doutrina. E muitas das vezes nós falamos aqui da boca para fora. Não fazemos com que os nossos corações sejam devidamente tocados dentro de tais lições. Vamos imaginar a figura de Moisés sem obediência e sem resignação.
Vamos imaginar Moisés naquele 40 anos de deserto, conduzindo aquele povo todo para a terra tão prometida, naqueles tempos difíceis, onde a sociedade era muito rude, muito ignorante. Imagine a figura do profeta, do grande médium que foi a figura de Moisés. Ele não teria recebido os 10 mandamentos da lei natural, da lei divina, se não tivesse obediência e resignação. E foi assim que o próprio Cristo Jesus corporificou no planeta para dar um legítimo testemunho de obediência e resignação. Agora vejamos Jesus, que é um Espírito perfeito, mas estava em um planeta ainda em transição de planeta primitivo para provas e expiações. E ele deu um legítimo testemunho de obediência e de resignação. Porque o ponto de referência de Jesus Cristo era Deus. Dentro do meio espírita, muita gente imagina, pensa de maneira errada, que Jesus Cristo progrediu juntamente conosco, com a nossa humanidade. E não foi. Jesus Cristo é co-construtor do planeta Terra. Nós nem existíamos quando Jesus Cristo já era co-construtor do planeta Terra, segundo Emmanuel e segundo André Luiz, através de Chico Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos. Então, o ponto de referência de Jesus não éramos nós, a humanidade terrena. Era Deus, era o Pai Criador, e por isso mesmo ele afirmava: eu e o Pai somos um só. E para tanto, ele tinha a obediência e resignação e deu provas constantemente disso. Sofreu, foi injuriado, foi crucificado, mas manteve-se com resignação, compromissado com o seu projeto na terra, que significa Deus conosco. Compromissado com Deus, Jesus Cristo foi crucificado e sequer, em momento algum, reclamou. Ao contrário de todos nós, ao contrário até mesmo dos discípulos, Pedro era um dos discípulos que não havia entendido a necessidade de resignação, de aceitar as coisas como devem ser, dentro do aspecto cristão. E muitas vezes ele questionava Jesus, por exemplo, a questão do perdão. Ele não tinha obediência necessária para aplicar o perdão para as pessoas. Até que em um determinado momento, ele chega a questionar Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? E o mestre vai ensinar a ele que não deveria perdoar apenas
7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, e quantas vezes mais for necessário, ou fosse necessário. Pedro, em determinado momento, observava aquela multidão ao redor de Jesus e não entendia por que aquela multidão sofria, sendo que o Cristo estava ali, o Messias prometido estava ali. E um final de tarde, ele aproxima de Jesus, muito triste, chorando, e questiona o mestre: Senhor, por que o Senhor não cura essas pessoas? Essas pessoas todas aqui ao redor, padecendo, e o Senhor pode curar cada uma delas. E de maneira muito tranquila, serena, após alguns instantes, Jesus diz a Pedro: Pedro, reúna todos aqui amanhã, na primeira hora do dia. E Pedro, vamos curar por experiência. Pedro ficou muito feliz, saiu comunicando às pessoas: o mestre vai curar, o mestre vai curar, Jesus vai curar. Muitos não foram nem embora, pernoitaram ali mesmo. E no dia seguinte, com obediência e resignação, na primeira hora do dia, que ele poderia deixar para a última hora, mas com Jesus era assim. Na primeira hora do dia estava ele lá, a curar as pessoas. E foi curando, uma a uma. E à medida que as pessoas iam sendo curadas, elas iam embora. Ao final daquele dia, já de tarde, Pedro estava muito mais triste do que a tarde anterior. E Jesus foi ter com ele: Pedro, o que te afliges? E Pedro, muito triste, diz para Jesus: Mestre, eu imaginava que à medida que o Senhor fosse curando essas pessoas iriam nos seguir, iriam lhe acompanhar. E veja, mestre, todos foram embora. E Jesus, novamente, sereno e tranquilo, começa a passar a lição para Pedro. Olha, Pedro, nem todos estão aptos para a cura. Aquele que não podia caminhar, uma vez que foi curado, vai agora com as suas próprias pernas se complicar. Aquele que tinha suas mãos deformadas, e à medida que foi curado, vai agora com as suas próprias mãos prejudicar o seu próximo. Aquele que não podia enxergar, vai utilizar as vistas para o mal. Então, Pedro, aprenda a lição, que nem todos estão aptos para a cura. Todos foram embora. Falta de resignação, falta de obediência. A mulher que estava para ser lapidada, apedrejada, muitos ao redor o acusavam de ter cometido adultério. E chega Jesus, e Jesus faz um questionamento para todos que estavam ali ao redor: aquele que não tiver nenhum pecado, nenhuma falta, nenhum erro, que atire a primeira pedra. Jesus abaixa e começa a escrever os defeitos de cada um que estava ali presente. À medida que o indivíduo ia lendo, ele ia saindo. Ao final, ele questiona
a mulher: mulher, onde estão aqueles que lhe acusavam? Foram todos embora. Se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Vá e não erre mais. Aquela mulher, ela manteve-se firme, com resignação e com obediência a partir dali. No entanto, aqueles que acusavam foram todos embora, não assumiram compromisso algum. E 2000 anos depois, nós estamos aqui. E deveríamos, neste exato momento, fazer um questionamento, uma reflexão. Porque nós temos a terceira revelação. Nós temos ao nosso favor, no século 21, neste exato momento, nós temos Jesus de novo conosco, o Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo cristão. E o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Lá na época de Jesus, Zaqueu, que não tinha estatura para enxergar o que se passava mais adiante, a figura de Jesus, teve que subir em uma árvore. Subiu em uma árvore para ver a luz. E muitos, na atualidade, chegam a um ponto, por efeito de analogia, chega ao ponto de subir em uma árvore. Olha o espiritismo cristão. Mas muitos ficam estacionados na árvore, não desce como Zaqueu fez e seguiu Jesus. Muitos, na atualidade, ao adentrar uma casa espírita, feito essa, ficam na condição de esquentar banco. Não é comigo, eu não tenho a necessidade de servir, eu só preciso que me sirvam. Onde está a obediência? Onde está a resignação? Deveríamos fazer essa pergunta para o nosso próprio íntimo. E muitos se perdem aí. Desperdiçam grande oportunidade que a doutrina espírita, este farol que veio iluminar a humanidade. Será que está faltando o quê? Mediunicamente falando, nós observamos as pessoas naquela condição de apenas assimilar mais mediunidade. A pessoa não se contenta com a mediunidade que ela tem capacidade para obter. Se começa pela psicografia, ela quer a psicofonia, que quer a vidência, a clarividência, mas não tem o compromisso de estudar. Muitos acham que já não tem mais a necessidade de estudar, se coloca na condição do rei da cocada que tudo sabe, esquece que Jesus, quando pronunciou que nos enviaria outro Consolador, também disse que este Consolador deveria ficar conosco por toda a eternidade, não apenas em uma única época e por intermédio de uma única pessoa. Significa que, em se tratando de doutrina espírita, nós temos que entendê-la de uma forma dinâmica, porque também é uma ciência, e como a ciência progride, o espiritismo também progride. Não podemos ficar apenas na base do século XIX. Evidentemente, não se faz médium espírita sem passar pela base.
Mas tem muito médium espírita que pretende ficar apenas com os ensinamentos da base de Allan Kardec do século XIX. Nós não estamos mais no século XX, nós já estamos no século XXI. Outros representantes da espiritualidade maior, através da falange do Espírito da Verdade, já vieram à Terra, já trouxeram novos ensinamentos, adaptaram a doutrina para o século XXI, como muito bem fez a figura do nosso estimável Chico Xavier, principalmente através de dois espíritos, André Luiz e Emmanuel. Às vezes a gente pergunta assim para a pessoa: você já estudou a obra de Nosso Lar? Quase todo mundo levanta a mão. E quando a gente pergunta assim: você já ouviu falar lá na obra de Nosso Lar, em Submarino? A pessoa fala: eu nunca ouvi falar. É porque não estudou com profundidade. Porque, ao identificar o submarino lá, a pessoa imediatamente tem que pensar uma outra coisa. Não está lá, mas ela tem que pensar. Se existe o submarino na cidade de Nosso Lar, deve existir, evidentemente, o oceano, mar. E se existe o oceano, existe o quê? Peixes, vida marítima. E as pessoas estudam assim, como se fosse uma obra romanceada. Mas ela é muito doutrinária. As obras de Emmanuel, de André Luiz, acima de tudo, são obras doutrinárias, que carecem de estudos mais aprofundados. Mas a pessoa não tem compromisso. Ela quer ver só o lado da fantasia, do romance. Tem muita gente na doutrina espírita que imagina a cidade de Nosso Lar suspensa no espaço. Não. André Luiz fala de maneira muito clara que em cada uma dessas esferas, dessas cidades, haverá sempre um chão firme para pisar e um céu para observar. Mas a pessoa não quer o compromisso. E aí ela não se contenta com a mediunidade da psicografia. Ela não se contenta com aquela mediunidade que se apresenta de maneira simples. E aí acaba se complicando. Não estuda, não há o comprometimento. E o capítulo que nós estamos estudando na noite de hoje, do Evangelho, é o capítulo 9, que fala da obediência e da resignação. Vejamos o que dois espíritos de altíssima envergadura espiritual em torno do assunto, vejamos a proposta do Espírito Emmanuel para o Espírito encarnado de Chico Xavier. Chico, nós temos um projeto. E para levar esse projeto adiante, nós precisamos de 3 possibilidades para levar esse projeto adiante. Qual é, Emmanuel? Disciplina, 3 ordens: disciplina, disciplina e disciplina. E Chico Xavier cumpriu a sua obra na última encarnação com disciplina, disciplina e disciplina. Alguém aí pode pegar e dizer assim: mas ele era Chico Xavier. E quando é que nós vamos nos colocar na condição que seja de trabalhador da última hora? Porque Chico Xavier se comparava a um cisco, é verdade. Mas por que ele se comparava a um cisco? Também não era fazendo relação conosco.
Não era falsa modéstia, não era caridade conosco, não. Chico Xavier se comparava a um cisco em relação ao Cristo. E por ele tinha obediência e resignação. E trabalhava pelo amor ao próximo. E Jesus, que é o nosso mestre e guia, segundo os Espíritos, através de Allan Kardec, Jesus é o nosso melhor e maior modelo na Terra. Então nós temos que parar para pensar e ver que nós estamos, talvez, estacionados no tempo. Precisamos dar o primeiro passo, adiante. O Chico dizia assim: eu não posso perder esta existência. Olha, eu não posso perder esta encarnação. O Chico Xavier dizia isso. E a gente observa muita gente na condição, né, de turista na Terra. Não é comigo, não há interesse algum. Queridos irmãos, Jesus Cristo não pediu para que escalássemos o Everest. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele veio exemplificar, dando o verdadeiro testemunho que qualquer um de nós temos condições de realizar grandes feitos. Vejamos a lição do próprio Cristo. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis realizar grandes feitos. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existe. Um dos menores grãos. Ele não exigiu que escalássemos o Everest, não. Mas ele pede que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Em verdade, creio que nós, pouco mais de 2000 anos depois, não temos ainda a fé do tamanho de um grão de mostarda. E por não termos esta fé, nós não estamos cumprindo as leis de Deus. Nós não estamos amando a nós mesmos. Porque senão não estávamos aqui observando tanta enfermidade no planeta. E por não amar a nós mesmos, nós não estamos amando o nosso próximo. Nós não estamos cumprindo o segundo mandamento da lei, amar ao próximo como a si mesmo. E automaticamente nós não estamos amando o Criador. Nós não estamos amando a Deus. Nós não estamos cumprindo o mandamento maior, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos descer da árvore e observar o que Jesus, de novo, através do Espiritismo, nos oferece. Tantas oportunidades para combater o orgulho vaidoso, para combater a vaidade, o egoísmo e o orgulho, que ele fez questão de combater quando aqui esteve, ao ponto de chamar uma classe da sociedade de raça de víboras. Foi o Cristo quem chamou. Raça de víboras. Ele mesmo combatia o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E o que é que nós temos que fazer, se ele é o nosso modelo e guia? Combater em nós mesmos tudo isso.
e exaltarmos de nós a afabilidade e a doçura. Não sejamos os hipócritas do passado. E venhamos nós aqui exaltarmos a afabilidade e a doçura. Já vamos preparando para finalizar, lembrando aos nossos irmãos que Jesus realmente estava corretíssimo em todos os seus ensinamentos. E quando pronuncia cada um segundo as suas obras, também é verdade. Mas queremos aqui deixar para a reflexão que o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Semeia o bem, o amor que haverá de colher dentro do amor e do bem. Semeia errado o mal e também haverá de colher o mal e de maneira errada. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa nos encorajar cada vez mais, para que possamos postar de uma maneira com maior fidelidade em torno dos seus ensinamentos, com maior obediência e resignação.